irmãos, queridos amigos, estamos chegando para o nosso momento de estudo, de reflexão da Palavra de Deus. Hoje, de fato, um pouco difícil, com alguns problemas técnicos, e esperamos que agora dê certo, né, para a gente poder bater um papo, para a gente poder conversar um pouco sobre os ensinamentos da Palavra de Deus. Se puderem me dar um retorno em relação à qualidade de imagem, a qualidade de som, né? Se estão me ouvindo bem agora, a gente vai ter que fazer um pouquinho mais simples hoje do que nós tínhamos preparado, né? Tendo em vista que a gente teve alguns problemas técnicos e vai fazer direto então da página do Facebook, né? Algumas músicas que o Danilo e a Gisela prepararam para a gente aí com muito carinho, na verdade vão ter que ficar para uma próxima então a gente vai usar mais para frente, né? Com certeza ainda vão ser bem aproveitadas. Bem-vindos todos vocês. Não sei quantos conseguiram se reconectar com a gente, né? Tínhamos antes, me parece que em torno de umas 13 pessoas já. Alguns saíram. Vamos ver se aos poucos, né, o pessoal começa a retornar de novo para participar com a gente. Vejo que a Dirlene está aqui com a gente, o Nilson, boa noite, bem-vindos. A Joana Han está com a gente, a Elisângela também. Que bom, que joia que vocês estão participando e estão juntos aqui nesse finalzinho de sábado, para o nosso momento de bate-papo, de estudo e de reflexão na Palavra de Deus. Aproveitem esse momento, ainda agora no início, se quiserem compartilhar essa live na rede de amigos de vocês. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o consolo, a orientação de Deus para a nossa vida, a partir da graça de Cristo, baseado no texto de Romanos, capítulo 5, o versículo 6 até o versículo 15. Então a gente quer refletir com vocês hoje sobre estes ensinamentos da Palavra de Deus. Olá, Ângela, boa noite, bem-vinda. Que bom ter cada um de vocês aqui com a gente, né? Compartilhem, deixem seus comentários, seus pedidos de oração também, caso queiram, no final a gente vai fazer uma oração e quiserem que a gente inclua algo em específico, por favor, deixem nos recados e a gente vai tentar dar uma olhada e vai incluir também diante de Deus. Assim como nós estamos, nesse momento nós conversamos com o nosso Deus, pedindo que Ele abençoe este momento de estudo e reflexão. Querido Deus e Pai, como é bom podermos estar em Tua presença. Como é bom, em meio à rotina da nossa vida diária, podermos parar por um momento para estudar, meditar e refletir na Tua Palavra, nos Teus ensinamentos para a nossa vida. Como é bom saber que Tu estás junto de nossas vidas, Tu conduzes nossos caminhos, os nossos passos a cada novo dia. Abençoa, Senhor, este momento de estudo e de reflexão. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Nós, como seres humanos, naturalmente, nós procuramos evitar, né, sempre a dor e o sofrimento na nossa vida. No entanto, há momentos em que o sofrimento é inevitável. E focados no sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, nós sabemos que o sofrimento não é a realidade final de nossas vidas. Deus, Ele usa as aflições para o nosso bem e para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Ele manterá as suas promessas e nós superaremos os nossos sofrimentos pela fé em Cristo Jesus. Esse, na verdade, é o resumo dos ensinamentos dos versículos anteriores do texto que eu quero conversar e refletir com vocês hoje. Como é grande o amor de Deus por nós. Jesus Cristo, Ele morreu em nosso lugar quando ainda nós vivíamos no pecado. O pecado e a morte, elas entraram no mundo por meio de Adão.
e por meio de Cristo entraram no mundo o perdão, a paz de consciência e a vida eterna. Todos os que confiam em Jesus fazem parte do povo de Deus e desfrutam os benefícios que Cristo conquistou para a humanidade e que pessoalmente se tornam nossos por meio da fé em Jesus Cristo. É nesta certeza e é seguindo esta linha que eu quero convidar vocês a refletirmos junto nas palavras do texto de Romanos, o capítulo 5, o versículo 6 até o versículo 15, que eu quero ler com vocês nesse momento. Se vocês tiverem as suas Bíblias, quiserem acompanhar a leitura, né, podem estar abrindo as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5, o versículo 6 até o versículo 15, que a palavra de Deus ela diz assim: de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem de morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos, por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta os pecados. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior e ele dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Até aqui a nossa leitura que vai dar base então para o nosso bate-papo, para a nossa reflexão nesta noite. Bem-vindos todos vocês, eu vi que mais algumas pessoas estão chegando com a gente aqui. De fato é muito bom estarmos reunidos e ter cada um de vocês participando aqui com a gente. Então nós vamos dar uma olhadinha nos versículos que eu acabei de ler agora, destacando e trazendo uma pequena reflexão, um pequeno ensinamento de cada um deles para a nossa vida e assim tentar compreender, né, aquilo que a palavra está querendo dizer também para nós. Começamos no versículo 6, né, quando a palavra diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Né? Vejam aqui que nesse versículo e também nos seguintes, Paulo ele fundamenta a experiência própria do amor de Deus na obra concreta de Jesus Cristo na cruz. A frase
quando nós ainda éramos fracos. Ela descreve alguém atribulado por uma enfermidade, alguém que está completamente sem força, nem capacidade alguma, ou seja, alguém que está completamente dependente de outra pessoa, de uma força ou de uma ajuda que vem de fora de si. Diz o texto bíblico que a seu tempo, ou seja, o tempo perfeito, conhecido por Deus, Deus ele age em nossa vida conforme o seu tempo, conforme o seu propósito. E como é maravilhoso quando nós percebemos essa ação de Deus em nossa vida. Ele não nos desampara, Ele não nos abandona em nenhum momento. Diz a palavra de Deus que Ele sempre ouve e sempre atende às nossas orações e às nossas súplicas. Claro que nem sempre conforme a nossa vontade, mas sim conforme a sua vontade, no tempo que Ele tem destinado a cada um de nós. E assim a palavra de Deus ela segue dizendo no versículo 7, o versículo 8, de uma forma prática, agora contrastando a obra de Cristo em nosso lugar na cruz, quando Paulo diz que dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece leis. Pode ser até que alguém poderia ter coragem de morrer por uma pessoa boa. Mas vejam que Deus nos mostrou o quanto Ele nos ama, porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos escravos do pecado. Ou seja, os seres humanos, eles são relutantes em se sacrificar pelos outros. Em raras ocasiões, até mesmo um ser humano morrerá por um justo, uma pessoa moralmente correta. Ou, quem sabe, por uma pessoa boa, alguém que faz muitas coisas boas. O amor de Deus, no entanto, ele pertence a uma categoria totalmente diferente do amor humano, pois Cristo não morreu por justos, nem por aqueles que fizeram coisas boas para os outros, e sim, Cristo morreu pelos pecadores, isto é, pelos ímpios, pelas pessoas injustas que viviam em rebelião contra Deus. O amor de Cristo, o amor que Cristo demonstrou ao morrer, não era apenas o seu próprio amor, mas era também o amor de Deus Pai. A justiça e a rebelião de Deus conduziram ao seu plano de salvação mediante a morte de Cristo. E foi o seu amor, o amor de Deus, que motivou esse plano de reaproximar consigo a humanidade, que por causa do pecado de um só homem, nós vamos olhar isso logo mais, por causa de um só homem se afastou completamente de Deus. O amor de Deus foi tão grande por nós que Ele enviou Jesus Cristo para nos reaproximar, para reaproximar a criatura do Criador. E isso, queridos amigos, queridos irmãos, isso é graça. Isso é graça de Deus. Esses dias eu ainda estava conversando com uma pessoa e ela comentou comigo dizendo assim: pastor, agora, por causa desta pandemia que nós estamos vivendo, tantas pessoas que viviam, quem sabe, distantes, longes de Deus, agora estão voltando, agora elas estão recorrendo a Deus. E eu respondi para ela: sim. E Deus está de braços abertos agora para receber e para perdoar todas as pessoas que o buscam.
em todos os momentos e em todas as situações. E isso é graça de Deus. Ele ama indistintamente todas as pessoas. E Ele quer salvar a todas as pessoas. Por isso que Ele envia a Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Nessa certeza, né, e é isso que afirma ou reafirma agora o versículo 9 do texto, né, quando Paulo diz: e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz. Vejam, a nossa redenção, ela custou o sacrifício de Cristo. Martinho Lutero, na explicação do 2º artigo do Credo Apostólico, ele diz: não com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue, Cristo pagou o preço em nosso lugar. E assim, por causa da obra de Cristo, agora estamos livres do castigo de Deus. Quem sabe podemos até sofrer as consequências temporais do pecado. Mas aquele que é justificado diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, ele nunca sofrerá o castigo de Deus na eternidade. Vemos isso de uma forma prática já no versículo 10, quando o apóstolo Paulo diz: nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos, por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Veja aqui, quando Paulo se refere a inimigos, né, a avaliação correta do que o pecado causa. Estávamos completamente em oposição a Deus. E então nós somos reconciliados e nos tornamos amigos de Deus. A morte de Cristo na cruz, ela cria uma ponte sobre aquela eterna separação, ao pagar pelo justo castigo da humanidade pecadora. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo não apenas nos redimiram, mas também restauraram a nossa comunhão com Deus. O relacionamento pessoal e amoroso entre Deus e os homens foi restaurado por Cristo Jesus. E isto é motivo de adoração. Isto é motivo de louvor a Deus, conforme Paulo fala no versículo 11, que nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por nós, por intermédio de Cristo Jesus na cruz. Como é bom podermos adorar a esse Deus por tão grande feito. Como é bom poder a cada dia agradecer a Deus pelo cuidado e por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Como é bom ter a certeza que Deus está renovando a nossa vida a cada novo dia. Nós olhamos agora o texto que nós lemos de Romanos, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo começa a abordar agora um novo tema, mas o mesmo pensamento de Paulo continua sendo a futura esperança daqueles que confiam em Cristo. Vejam que Adão que trouxe o pecado e morte ao mundo, mas aqueles que creem em Cristo, eles estão cheios de esperança, porque Cristo reverteu as consequências do pecado de Adão e deu a sua própria vida e justiça para garantir a glória eterna dos crentes, daqueles que creem, que confiam em Jesus como seu Salvador. O extenso paralelo aqui entre o pecado de um só homem, Adão, e a obediência de um só homem, Cristo,
ela mostra que Paulo considera Adão um personagem histórico e não um personagem fictício ou mitológico. O paralelo também mostra a importância de insistir ainda hoje na historicidade de Adão. O versículo 12, então ele diz assim, ó, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. O conteúdo deste versículo bíblico é contrário ao pensamento secular que considera a morte como parte natural da vida. Mas, no sentido bíblico, a morte nunca é natural. E sim, ela é o único inimigo a ser vencido. Quando nós olhamos a carta de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, ele diz assim, ó, o último inimigo a ser destruído é a morte, que na volta de Cristo será finalmente vencido para sempre. Morte, nesses versículos que Paulo descreve aqui, muito provavelmente se refere tanto à morte física como à morte espiritual, que todos os seres humanos herdaram porque caíram no pecado de Adão, sendo todos sua descendência. Assim como a obediência de Cristo vale para todos aqueles que nele creem. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas será que é justo, por causa de uma só pessoa, por causa de um só homem, por causa de Adão, toda a humanidade sofrer as consequências desse pecado? E olhamos que Deus, ele foi muito sábio quando também por meio de um só homem, a saber, Jesus Cristo, a salvação para toda a humanidade, por meio da fé na sua obra redentora. E aqueles que confiam em Cristo, então, agora como seu Salvador único e suficiente, eles terão a esperança e a certeza da vida eterna junto de Deus lá no céu. Assim como era com Adão antes da queda em pecado, ou seja, em perfeita harmonia com Deus e com sua criação, sem sofrimento, sem maldade, mas plenamente vivendo em perfeição junto de Deus. Isso nos consola, isso nos conforta, principalmente quando nós vivemos dias tão difíceis, incertos aqui nesse mundo. É saber que em Cristo Deus tem um plano para salvar toda a humanidade. E Cristo já completou este plano. A nós agora basta apenas confiar no que Jesus já fez por nós. Mas vamos seguir o nosso texto, no versículo 13, diz assim, antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existia lei, Deus não leva em conta o pecado. Vejam aqui, queridos irmãos, queridos amigos, que já existia o pecado antes da instituição da lei mosaica, a lei que Deus deu a Moisés, e nós os conhecemos bem, que são os 10 mandamentos. Antes de Moisés receber essa lei de Deus, Adão e Eva já haviam pecado. Mas ele não foi tecnicamente reconhecido como pecado antes do tempo da lei. Veja, Paulo aqui ele não quer dizer que as pessoas estavam isentas da culpa, pois já tinha afirmado lá no capítulo 2, do livro de Romanos, o versículo 12, que aqueles que não têm a lei escrita também são julgados por Deus. Por exemplo, nós podemos olhar aqueles que pereceram no dilúvio, conforme Gênesis capítulo 6 até o versículo 9, a maldade, o pecado já fazia parte
da vida daquele povo, tanto que Deus enviou o castigo pelos pecados da humanidade, pelos pecados do povo, né, que estavam se rebelando contra os cuidados e a vontade de Deus. Também quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9, por exemplo, a Torre de Babel, o pecado se mostra de uma forma muito clara na vida das pessoas, mesmo antes de terem recebido os 10 mandamentos por meio de Moisés no Monte Sinai. O fato de tais pessoas terem morrido mostra que elas eram culpadas, mostra que elas eram pecadoras já antes de receberem a lei escrita. Como consequência do pecado, Adão também sofreu a expulsão do jardim, né, do Éden, o sofrimento diante da necessidade de trabalhar. A morte também passou a fazer parte da vida de Adão como consequência do pecado, da desobediência que ele cometeu diante de Deus. Versículo 14 segue dizendo ainda: mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que haveria de vir. Aqueles que não viveram sobre a lei também foram julgados por seus pecados, visto que a morte mantinha o domínio sobre eles. E não obstante que eles não pecaram à semelhança de Adão, pois este violou o mandamento que Deus havia lhe dado diretamente. Adão aqui já prefigurava a Cristo Jesus, pois ambos são cabeças das alianças da humanidade, de modo que todas as pessoas estão em Adão ou estão em Cristo. Vejam, todos estão em Adão por meio do nascimento físico e herdam de Adão o pecado. Ao passo que somente aqueles que possuem um novo nascimento estão em Cristo Jesus. Ou seja, um novo nascimento por meio do batismo, um novo nascimento por meio da fé dada por intermédio da palavra de Deus, estão em Cristo. Que maravilhoso é essa ação e esse cuidado e essa preocupação de Deus com os seus filhos, em querer reaproximá-los consigo, para viverem eternamente juntos na morada eterna lá no céu. É com esses, é nesse Deus, é na obra desse Cristo que nós continuamos a nossa caminhada aqui nesse mundo, que por vezes é tão difícil, tão sofrida, né? Mas em Cristo nós temos a esperança que Deus tem preparado algo melhor para toda a sua criatura. Versículo 15 do nosso texto, ele diz assim, chegando ao finalzinho já desse estudo, né? O versículo 15 ele diz assim: mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Que maravilha! Vejam que Paulo ele contrasta aqui as consequências da obra de Adão e ele enfatiza isso nos versículos seguintes. Agora, nós não vamos olhá-los nesse momento, mas Paulo ele enfatiza isso agora na sequência desse texto, mostrando os seus papéis decisivos como cabeça das alianças, contrastando Adão e Cristo. E aí Paulo então ele ensina claramente que o pecado original, o fato de que todas as pessoas herdaram uma natureza pecaminosa por causa do pecado de Adão. Paulo provavelmente também está ensinando aqui que todas as pessoas são de fato culpadas diante de Deus
por causa do pecado de Adão. E por isso, diz Paulo que muitos já morreram por causa desse pecado. A morte, ela começa com a separação espiritual de Deus. E então depois ela culmina com a morte física. E em contrapartida, Paulo enfatiza a generosidade da graça de Cristo, concedida a todos que pertencem a Ele por meio da fé em Jesus Cristo. Nada precisamos fazer para merecermos a salvação. Nada precisamos nós fazer para nos tornar dignos diante de Deus. Pelo contrário, Cristo já fez tudo por nós. E a salvação é graça que Deus nos dá gratuitamente. E claro, mediante esta graça de Deus, agora, nós queremos sim viver e praticar a palavra de Deus. Queremos sim viver e praticar a vontade de Deus descrita nos mandamentos dele. Queremos sim amar Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Isso, queridos irmãos, tudo é a partir da fé, a partir do nosso relacionamento com Deus. Isso é a partir da graça de Deus Pai em nossa vida. E é nessa graça que nós queremos continuar vivendo a cada dia em nossas vidas, de hoje até a eternidade, até no céu, junto de Deus. E assim, nesta certeza, nós seguimos. Que Deus continue nos abençoando, que Cristo possa continuar presente na sua vida a cada novo dia, fortalecendo a fé e a tua esperança na certeza da sua obra na cruz. É a garantia da nossa salvação. Que esse Cristo continue com você, hoje e sempre. Amém. Ok, assim a gente chegou ao final desse nosso momento de estudo. Hoje não consegui compartilhar, a leitura, nem os cantos que estavam preparados, mas faz parte, faz parte da nossa transmissão ao vivo, esses pequenos imprevistos. Bem-vindos todos vocês. Vejo, além das pessoas que eu tinha mencionado no início, vamos ver se eu encontro mais algumas. A Maria Ângela está participando com a gente, a Dona Loide também está participando, a Dona Cristina Lang, Vanessa Lima, Naildes Bruning, Serralheria Ferrocinos, lá de Campo Bom, que bom. Dona Neide Lantz também está participando com a gente. Boa noite, diz a Dona Leide. Celita Sommer, também de Campo Bom. A Cleide Fai Cursó, minha prima, lá do Rio Grande do Sul. Que bom tê-la com a gente também. Muito bacana. Dona Sônia Tim, de Campo Bom. A Regiane Kussler, está com a gente também. Seu Paulo Cupriva, a Betânia Horstmann, de Campo Bom. A Lourdes do Carmo. Aqui joia, muitos irmãos e amigos participando com a gente. Que bom ter cada um de vocês com a gente. E a gente espera que, de alguma forma, também essa reflexão de hoje possa consolar o coração de vocês, possa fortalecê-los, também nesse momento difícil que a gente vive, certos de que Cristo ele está no controle, Deus está no controle da nossa vida. Ele está cuidando, conduzindo os nossos caminhos e os nossos passos. Diante da coisa, quem sabe, mais grave que o ser humano fez, que nós herdamos de Adão, que foi cair em pecado e se afastar de Deus. Deus, em seu amor, ele providenciou a Cristo para nos reaproximar do amor dele, e para nós nos reaproximarmos dele como nosso Criador. Isso é maravilhoso, podermos saber desse amor de Deus por nós. E agora também de poder compartilhar esse amor com as pessoas que estão à nossa volta. Que Deus possa continuar nos abençoando ricamente, para que nós possamos viver e praticar o seu amor ali onde que Ele nos coloca, dia após dia.
Quando nós queremos nos preparar para conversar com o nosso Deus em oração, né, eu não vi aqui nos comentários nenhum pedido em específico, né? Quem sabe se pode ter tido algum comentário, eu posso ter passado por cima, né? Não ter visto. Eu vou olhar com calma depois também. A gente vai estar incluindo nas nossas orações pessoais. Eu gostaria de incluir aqui o pedido da oração, que a tia Ana, ela pede oração por uma amiga, Silvia Maria Lastrucci, né, que está em tratamento médico, né, ela requer os cuidados de Deus. A tia Ana também pede oração pelo Francisco Manuel Pérez, que está internado desde quinta-feira à noite com Covid, né, o esposo da Vera, Lúcia Pérez, e pai da Priscila, Fabiane Pérez. Então, assim, uma família também, né, que está enfrentando essa enfermidade que está assolando, está chegando na vida de tantas pessoas e de tantas famílias, né? E a gente quer orar por estas pessoas, e quer orar também pelos profissionais de saúde, por todos que estão enfermos, não só pelo Covid, mas tanta enfermidade, né, que tem assolado a vida das pessoas. Nós queremos colocar diante de Deus em oração. Convido você agora então a conversarmos com o nosso Deus. Querido Deus e gracioso Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelos teus cuidados, de maneira muito especial, obrigado por esse momento de estudo e de reflexão que tu nos oportunizas nesse momento. Olha, querido Deus, de uma maneira muito especial por estas pessoas as quais mencionamos há pouco, que estão enfermas, que requerem dos teus cuidados. Cada uma, Senhor, dentro das suas necessidades, dá a elas a certeza do teu amor, do teu cuidado, da tua proteção, e se for de tua vontade, querido Deus e Pai, possas restabelecê-las plenamente em sua saúde. Olha, querido Deus, também de uma maneira muito especial por cada pessoa que está participando com a gente desse momento de estudo, de reflexão. Olha para as necessidades de cada um e faça de presente na vida delas. Fortaleça, cuide, anime, conduza. Dê a cada uma a certeza do teu amor, do teu cuidado, a certeza de que tu estás no controle de todas as situações que estamos vivendo. Que tu tens também um propósito com tudo isso. Olha, querido Deus, por todos os profissionais de saúde, olha por todas aquelas pessoas que precisam estar à frente nesse período tão difícil de exposição muitas vezes. Que tu possas orientar, cuidar, abençoar e conduzir a cada um. Querido Deus, olha pelo nosso país, abençoa as lideranças do nosso país e do mundo todo, que possam ser guiados por ti também para fazer o bem e para cuidar de toda a nação que está em grande sofrimento nestes tempos. Querido Deus e Pai, todas as nossas necessidades nós queremos colocar em tuas mãos, certos de que tu ouve a nossa oração e que tu nos atendes conforme a tua vontade e conforme o teu tempo. É nessa certeza que nós oramos e entregamos a nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador, nós oramos. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Queridos amigos, queridos irmãos, é nesta paz de Deus que nós queremos continuar vivendo a cada dia com as bênçãos que Deus nos dá. Fique nessa paz, que o nosso bondoso Deus possa continuar cuidando e abençoando a sua vida, hoje e para sempre. Um grande abraço.